Charles Bronson não era apenas um ator, era um enigma envolto em músculos de aço e olhares que podiam congelar qualquer um. Mas por trás dessa fachada impenetrável, esconde-se uma história tão fascinante quanto comovente. Uma infância nas minas de carvão, uma carreira construída à força de rejeição e perseverança, e uma vida pessoal marcada pelo amor mais profundo e pelas perdas mais devastadoras. Como pode um homem, que começou trabalhando debaixo da terra, nos túneis escuros da Pensilvânia, se tornar uma das figuras mais icônicas de Hollywood? Prepare-se para descobrir as reviravoltas inesperadas, as tragédias que estremeceram sua alma e o amor eterno que desafiou até mesmo a morte. Porque esta não é apenas a história de Charles Bronson, é a história de uma lenda, que viveu além do que o cinema pôde capturar. Aviso de Charles Bronson a David McCallum. Conhecido por sua personalidade imponente, tanto dentro quanto fora das telas, ele nunca foi um homem que se detivesse diante das sutilezas. Em 1963, durante as filmagens de Fugindo do Inferno, ele compartilhava cenas com David McCallum, que na época era casado com Jill Ireland, uma mulher que em breve mudaria o curso das vidas de ambos. Em um momento de franqueza em comum, Bronson se aproximou de McCallum e, com uma seriedade que poucos podiam desafiar, disse: "Vou me casar com sua esposa." Para McCallum, essa afirmação soou como uma piada estranha. Para Bronson, era uma promessa firme. Alguns anos depois, em 1967, McCallum e Ireland se separaram. Apenas um ano depois, Bronson e Ireland se casaram, iniciando uma relação que duraria mais de 2 décadas. Apesar dessa reviravolta inesperada em suas vidas, o que é fascinante é que McCallum não guardou rancor de Bronson. Em entrevistas posteriores, ele declarou que, embora o fim de seu casamento com Jill tenha sido doloroso, respeitava a Bronson e sua amizade perdurou em termos cordiais. Essa relação peculiar e madura é um exemplo incomum de como as emoções humanas podem ser geridas com dignidade, mesmo em circunstâncias desafiadoras. O que tornou a única união de Bronson e Ireland não foi apenas seu início controverso, mas a colaboração artística que desenvolveram juntos. Eles protagonizaram 16 filmes, tornando-se um dos casais mais reconhecidos e queridos de Hollywood. Sua química na tela refletia a força e a conexão de seu relacionamento fora dos holofotes. Durante seu casamento, Bronson construiu uma academia pessoal para Ireland em sua casa, como parte de seu apoio, para que ela se mantivesse ativa e enérgica, enquanto lidava com os desafios da indústria cinematográfica. Esse gesto, aparentemente pequeno, simbolizava a devoção e o cuidado que ele sentia por sua esposa. Infância nas minas de carvão. Charles Bronson, nascido como Charles Dennis Bushinsky em 3 de novembro de 1921, veio ao mundo em Ehrenfeld, um pequeno vilarejo minerador na Pensilvânia. Sua família, imigrantes lituanos, vivia em uma pobreza extrema. Ele era o 11º de 15 filhos, e os desafios cotidianos eram esmagadores. O lar era uma cabana humilde compartilhada por tantas pessoas, que, muitas vezes, os irmãos tinham que se revezar para dormir. Esse ambiente de privações moldou seu caráter desde uma idade precoce. Apenas ao completar 10 anos, Bronson começou a trabalhar nas minas de carvão junto com seu pai e irmãos. Enfrentava perigos reais todos os dias, desde desmoronamentos até explosões, por um salário miserável que mal contribuía para a sobrevivência de sua família. A dureza dessas experiências não marcou apenas seu corpo, mas também seu espírito. Aprendeu a suportar o peso da adversidade, a enfrentar desafios com estoicismo e a valorizar a força mental como um recurso indispensável. Apesar dessas condições difíceis, sua infância não careceu de pequenos momentos de alegria. Compartilhava jogos rudimentares com seus irmãos e sonhava com um futuro diferente. No entanto, as oportunidades eram escassas em uma comunidade mineradora, onde o trabalho era tudo o que definia a vida. Uma das anedotas mais comoventes de sua infância é que, devido à falta de recursos, Bronson costumava ir à escola com vestidos de suas irmãs, porque não havia roupas suficientes para todas as crianças. Essa experiência o tornou profundamente consciente das desigualdades, e ele nunca perdeu sua humildade, mesmo após alcançar a fama. O serviço militar na Segunda Guerra Mundial.
Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Charles Bronson, então um jovem de pouco mais de 20 anos, alistou-se nas Forças Aéreas do Exército. Sua designação como artilheiro em um B-29 Superfortre o levou a participar de 25 missões de combate sobre o Japão, um papel que não estava isento de perigos. Cada voo era uma prova de coragem, enfrentando fogo inimigo e condições extremas nas alturas. Durante essas missões, Bronson sofreu ferimentos que lhe renderam a medalha Coração Púrpura, um reconhecimento por sua bravura e sacrifício. Mas além das cicatrizes físicas, o serviço militar lhe deu um propósito e uma disciplina que definiriam sua vida. Para um jovem que havia crescido na pobreza e com poucas oportunidades, o exército foi um catalisador que lhe permitiu descobrir novas habilidades e possibilidades. Em entrevistas posteriores, Bronson falou de seu tempo no exército, como uma etapa que o ajudou a formar seu caráter. Lá, pela primeira vez, teve acesso a roupas decentes, 3 refeições por dia, e um ambiente no qual se sentia parte de algo maior do que ele mesmo. Essas experiências não apenas influenciaram sua visão de vida, mas também sua carreira de ator, onde frequentemente interpretou personagens disciplinados e heróicos. Enquanto estava no exército, Bronson desenvolveu uma habilidade notável para o desenho. Durante os momentos de descanso, costumava fazer retratos de seus companheiros de esquadrão, muitos dos quais guardaram esses desenhos como lembranças de seu tempo juntos na guerra. Esse talento artístico seria uma faceta pouco conhecida do homem que se tornaria famoso como um dos rostos mais duros de Hollywood. A Segunda Guerra Mundial não apenas moldou Charles Bronson como pessoa, mas também lhe deu a perspectiva e a resiliência necessárias para enfrentar os desafios de uma carreira no cinema. Sua passagem pelo conflito bélico se tornou uma pedra angular da lenda que ele construiria mais tarde. Início acidentado na atuação. A carreira de ator de Charles Bronson começou de maneira inesperada e pouco convencional. Após retornar da Segunda Guerra Mundial, ele lutava para encontrar um rumo em sua vida. Ele havia tentado a sorte como padeiro, motorista de caminhão e pintor de interiores, mas nada parecia se encaixar com o que realmente desejava. Foi enquanto trabalhava pintando cenários em um teatro local que o mundo do espetáculo captou sua atenção. A transformação de simples telas em grandiosos cenários despertou nele uma fascinação que mudaria seu destino para sempre. Incentivado por colegas do teatro, Bronson começou a fazer pequenas aulas de atuação. No entanto, seu caminho para Hollywood estava repleto de obstáculos. Com um acento eslavo marcado e uma aparência que não se encaixava nos padrões dos galãs da época, ele recebeu constantes rejeições. Foi sua resiliência, forjada nos duros anos de sua infância e juventude, que o manteve de pé. Decidido a triunfar, trabalhou em papéis menores, enquanto aperfeiçoava sua arte. Em 1951, conseguiu seu primeiro papel creditado no filme You're in the Navy Now. Embora fosse um papel pequeno, marcou o início de sua carreira. A partir de então, interpretou frequentemente personagens rudes e secundários, que ressoavam com sua própria experiência de vida. Sempre que aparecia na tela, irradiava uma autenticidade que o distinguia dos demais. A mudança de Noni para Bronson. Nos anos 50, durante a era da caça às bruxas em Hollywood, liderada pelo senador McCarthy, as tensões políticas estavam no auge. Charles Bushinsky, como era conhecido na época, começou a notar que seu sobrenome de origem lituano-europeia levantava suspeitas injustificadas. Em uma época em que qualquer conexão, real ou imaginária, com o comunismo podia destruir carreiras, Bushinsky decidiu tomar uma decisão estratégica: mudar seu nome. A inspiração para seu novo sobrenome surgiu de uma rua em Los Angeles chamada Bronson Avenue. A mudança não apenas o ajudou a evitar preconceitos na indústria cinematográfica, mas também simplificou sua identidade pública. Sob o nome de Charles Bronson, sua carreira começou a ganhar impulso e, com o tempo, o sobrenome se tornaria sinônimo de força, dureza e presença na tela. No entanto, a mudança de nome não significou uma transformação de sua essência. Bronson continuou interpretando personagens autênticos, muitas vezes ligados à luta e à sobrevivência, temas profundamente ressonantes com sua vida real.
A decisão, embora prática, também marcou o início de uma era em que seu talento e carisma começaram a superar qualquer barreira cultural ou linguística. Apesar da mudança de nome, Bronson nunca renegou suas raízes lituanas. Mais adiante em sua carreira, ele doou generosamente para organizações de caridade na Lituânia e manteve contato com familiares na Europa Oriental, demonstrando que, embora seu nome tenha se americanizado, seu coração permaneceu fiel às suas origens. A mudança de nome para Bronson foi muito mais do que um movimento tático para evitar o escrutínio político. Foi um passo crucial na construção de uma identidade que lhe permitiu se destacar em uma indústria que, na época, valorizava mais as aparências do que a autenticidade. Para Charles Bronson, essa mudança foi uma ponte para a fama internacional, mas também uma ferramenta para se proteger e manter sua privacidade em uma época de intensa vigilância social. Sucesso com 7 Homens e um Destino. Em 1960, Charles Bronson alcançou reconhecimento mundial com seu papel em 7 Homens e um Destino. Esta adaptação do clássico japonês Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa, reuniu um elenco estelar, mas foi Bronson, com seu papel de Bernard O'Reilly, quem deixou uma impressão duradoura. Ele interpretava um pistoleiro de coração nobre, que protegia uma aldeia de camponeses, um personagem que ressoou com o público por sua mistura de dureza e humanidade. Embora não fosse o protagonista principal, a interpretação de Bronson roubou cenas graças à sua presença magnética e sua capacidade de transmitir emoções com poucas palavras. Em uma indústria dominada por galãs refinados, seu aspecto rude e autêntico lhe permitiu se destacar como um novo tipo de herói. Os Sete Magníficos não só consolidou sua carreira, como também lhe abriu portas em mercados internacionais, especialmente na Europa e no Japão, onde sua popularidade superou até mesmo a de outros atores americanos. O sucesso do filme marcou um ponto de virada para Bronson, que passou de interpretar papéis secundários a ser uma figura central em produções cinematográficas de alto perfil. Sua capacidade de se conectar com o público e projetar vulnerabilidade por trás de sua fachada impenetrável o tornou um favorito entre os espectadores. Durante as filmagens de Os Sete Magníficos, Bronson desenvolveu uma estreita amizade com Yul Brynner, que interpretava o líder do grupo, o Capitão Nemo. Brynner ficou tão impressionado com a dedicação de Bronson que, em uma ocasião, o descreveu como um homem que atua com a alma. Essa conexão não apenas fortaleceu o ambiente no set, mas também sublinhou o respeito que Bronson gerava entre seus colegas. O sucesso de Os Sete Magníficos foi mais do que uma conquista profissional para Charles Bronson. Representou o início de sua transformação em uma estrela internacional e demonstrou que os heróis nem sempre precisavam se ajustar às normas de Hollywood. Sua atuação, tão crua quanto comovente, marcou o início de uma trajetória que o levaria a se tornar uma das figuras mais icônicas do cinema. Relação com Jill Ireland. O romance entre Charles Bronson e Jill Ireland começou em circunstâncias pouco convencionais, mas sua história de amor se tornou uma das mais icônicas de Hollywood. Eles se conheceram em 1963, durante as filmagens de Fugindo do Inferno. Naquela época, Ireland era casada com o ator David McCallum, mas sua conexão com Bronson foi imediata. Em 1968, já estavam casados e começaram uma relação que se estendeu por mais de 2 décadas. Além de sua vida pessoal, sua colaboração profissional foi notável. Juntos, protagonizaram 16 filmes, nos quais sua química na tela refletia o vínculo que compartilhavam fora do set. A Ireland não era apenas sua companheira sentimental, mas também uma fonte de apoio constante em sua carreira. Em filmes como Brechiart Pé e From Now Till Three, ficou evidente sua habilidade para se complementarem mutuamente, com Ireland trazendo profundidade emocional aos papéis de Bronson. O casal compartilhou uma vida cheia de altos e baixos, mas seu amor nunca vacilou. Em entrevistas, Bronson descrevia Ireland como o coração de sua existência, enquanto ela o considerava sua fortaleza. Apesar dos desafios que enfrentaram, sua relação manteve-se sólida, tornando-se um exemplo de companheirismo e lealdade, em uma indústria conhecida por seus relacionamentos efêmeros. Bronson, conhecido por sua dureza, tinha um lado surpreendentemente romântico. Uma vez,
Para o aniversário de Ireland, ele alugou um avião para escrever uma mensagem de amor no céu. Este gesto inesperado mostrou um lado dele, que raramente era visto em público, mas que era um reflexo da profundidade de seu afeto por ela. A tragédia do câncer de Jill Ireland. Em 1984, a vida de Charles Bronson e Jill Ireland deu uma reviravolta devastadora quando Ireland foi diagnosticada com câncer de mama. Enfrentar essa doença testou a força emocional de ambos. Anos, o casal lutou contra o câncer com determinação. Ireland se submeteu a múltiplos tratamentos, incluindo uma mastectomia dupla e quimioterapia, enquanto Bronson permanecia ao seu lado, oferecendo apoio constante. Ireland, conhecida por sua resiliência, decidiu compartilhar sua experiência com o mundo. Publicou 2 livros, Li Fellini e Li Fetimis, onde relatou sua batalha contra o câncer, oferecendo esperança a outras pessoas em situações semelhantes. Através de sua honestidade, ela se tornou uma figura inspiradora para aqueles que enfrentavam doenças graves. Bronson, por sua vez, fez todo o possível para protegê-la, mantendo sua vida privada em meio ao escrutínio midiático. Em 1990, após 6 anos de luta, Jill Ireland faleceu, deixando Bronson devastado. Sua perda foi um golpe tremendo para o ator, que, segundo pessoas próximas, nunca voltou a ser o mesmo. Ireland não apenas havia sido sua companheira de vida, mas também uma parte integral de sua carreira e sua força emocional. Sua morte marcou o início de uma fase de solidão e melancolia na vida de Bronson. Durante sua batalha contra o câncer, Jill Ireland e Charles Bronson apoiaram ativamente organizações de caridade relacionadas à pesquisa do câncer. Em uma ocasião, Ireland arrecadou fundos, leiloando lembranças pessoais, incluindo objetos de seus filmes, para doar o dinheiro a hospitais especializados. Este gesto refletiu seu compromisso de ajudar os outros, mesmo nos momentos mais difíceis. A morte de Jill Ireland deixou um vazio irreparável na vida de Charles Bronson. Sua luta conjunta contra o câncer e a forma como enfrentaram a doença junto é um testemunho de amor, resiliência e força diante da adversidade. Embora a dor de sua partida nunca tenha desaparecido, Bronson manteve viva sua memória através de gestos comoventes e da dedicação em preservar seu legado. Perda de um filho adotivo. Em 1989, Charles Bronson e Jill Ireland enfrentaram outra tragédia inimaginável, a morte de seu filho adotivo, Jason McCallum, devido a uma overdose de heroína. Jason, que havia sido adotado por Ireland durante seu primeiro casamento com David McCallum e depois acolhido por Bronson como seu próprio filho, lutava contra o vício há anos. Apesar das tentativas da família de ajudá-lo, incluindo tratamentos de reabilitação, Jason sucumbiu à doença. A perda de Jason foi um golpe devastador para a família. Jill Ireland, já enfrentando sua própria batalha contra o câncer, descreveu essa tragédia como um dos momentos mais sombrios de sua vida. Para Bronson, que era conhecido por seu caráter forte e reservado, essa perda revelou um lado mais vulnerável. Embora raramente falasse publicamente sobre suas emoções, amigos próximos afirmaram que ele estava profundamente afetado pela morte de seu filho. O impacto dessa perda foi sentido em todos os aspectos de suas vidas. A tragédia reforçou seu compromisso de apoiar outros em situações semelhantes. Jill Ireland continuou defendendo a importância da comunicação aberta dentro das famílias, enquanto Bronson, embora menos visível, apoiou seus esforços com uma força silenciosa. Após a morte de Jason, Jill Ireland defendeu mudanças nas políticas de reabilitação nos Estados Unidos. Ela participou de conferência e escreveu artigos onde compartilhou sua experiência pessoal, com a esperança de prevenir tragédias semelhantes em outras famílias. Seu ativismo deixou um impacto positivo nas conversas sobre dependências. A morte de Jason foi um lembrete brutal de que mesmo as famílias mais resilientes podem enfrentar desafios devastadores. No entanto,
A forma como Bronson e Ireland lidaram com essa perda mostrou sua humanidade e sua capacidade de encontrar propósito em meio à dor. Esta tragédia, embora dilacerante, destacou o amor e a força que caracterizavam esta família extraordinária. O polêmico filme Desejo de Matar. Em 1974, Charles Bronson estrelou Desejo de Matar, um thriller que definiria sua carreira e consolidaria sua reputação como o arquétipo do homem durão na tela. O filme, dirigido por Michael Winner, narrava a história de Paul Kersey, um arquiteto cuja vida sofre uma reviravolta dilacerante quando sua esposa é assassinada e sua filha atacada por criminosos. Devastado pela perda e frustrado pela ineficácia do sistema judicial, Kersey faz justiça com as próprias mãos, tornando-se um vigilante noturno. O papel de Kersey encaixava perfeitamente com a intensidade natural de Bronson. Sua capacidade de projetar fúria contida e determinação transformou o personagem em um símbolo de justiça implacável para muitos espectadores. No entanto, Desejo de Matar também gerou uma grande controvérsia. Enquanto alguns elogiavam sua mensagem sobre autodefesa, outros criticavam o que percebiam como uma glorificação do vigilantismo. Até mesmo o autor do romance original, Brian Garfield, expressou seu desacordo com a adaptação cinematográfica, argumentando que o filme omitia as complexidades morais do livro. Apesar da polêmica, Desejo de Matar foi um sucesso retumbante nas bilheterias, arrecadando mais de 20 milhões de dólares, com um orçamento de apenas 3 milhões. Esse sucesso impulsionou a criação de várias sequências, consolidando Bronson como o rosto do gênero de ação da época. Os filmes continuaram a explorar a ideia de justiça pessoal, embora com um enfoque mais voltado para a ação do que para a crítica social. Embora Bronson inicialmente estivesse cético sobre aceitar o papel de Paul Kersey, ele foi convencido por sua esposa, Jill Ireland, que o incentivou a explorar o desafio de interpretar um personagem tão carregado emocionalmente. Ireland desempenhou um papel crucial em muitas das decisões artísticas de Bronson. Popularidade global. Apesar de Charles Bronson ser um rosto familiar em Hollywood, foi na Europa e no Japão que ele realmente alcançou o status de lenda. Em países como França, Itália e Japão, Bronson foi recebido como uma superestrela. Os europeus o apelidaram de Il Bruto, devido à sua aparência severa e sua habilidade para interpretar personagens duros, mas profundamente humanos. No Japão, sua fama era tão grande que os cartazes de seus filmes cobriam edifícios inteiros em Tóquio, e seu nome era sinônimo de força e justiça. Uma das razões de sua imensa popularidade internacional foi sua versatilidade para interpretar papéis que transcendiam as barreiras culturais. Filmes como Era uma Vez no Oeste, dirigido por Sergio Leone, capturaram a atenção do público europeu, com sua mistura de tragédia, heroísmo e crueza. Os personagens de Bronson eram universais em sua luta contra a adversidade, o que permitiu que audiências de diferentes culturas se identificassem com eles. No Japão, seu sucesso não se limitou à tela. Ele se tornou o rosto de uma popular campanha publicitária para um produto de higiene masculina, o que consolidou ainda mais sua conexão com o público japonês. Essa combinação de papéis icônicos e presença midiática fez com que Bronson se destacasse como uma figura global, algo incomum para os atores de sua época. Em 1984, Bronson foi agraciado no Japão com um prêmio especial em reconhecimento ao seu impacto na indústria cinematográfica do país. Esse reconhecimento destaca o apreço e a admiração que os japoneses sentiam pelo ator. A popularidade global de Charles Bronson foi um fenômeno raro para sua época. Sua habilidade para se conectar com públicos de diferentes culturas, junto com sua autenticidade e carisma, o tornou uma figura universalmente reconhecida. Mesmo décadas após seu auge, seu legado continua vivo na memória de milhões de fãs em todo o mundo. Adoção de Katrina Holden. O lado mais humano e compassivo de Charles Bronson veio à tona em 1983, quando ele e Jill Ireland
decidiram adotar Katrina Alden. Katrina tinha apenas 11 anos e havia acabado de perder sua mãe de forma repentina. A decisão de adotá-la não apenas refletia o profundo senso de responsabilidade do casal, mas também sua capacidade de oferecer amor e estabilidade em momentos de crise. Katrina se integrou rapidamente à família Bronson Ireland, tornando-se a irmã mais nova de seus filhos biológicos e adotivos. Bronson, muitas vezes visto como um homem rude e impenetrável na tela, mostrou-se um pai caloroso e protetor. Segundo pessoas próximas, Bronson era rigoroso, mas também profundamente carinhoso, esforçando-se para oferecer aos seus filhos o lar e a segurança que ele nunca teve durante sua infância. A chegada de Katrina coincidiu com um dos períodos mais ativos da carreira de Bronson, mas isso não o impediu de dedicar tempo de qualidade à sua família. Jill Ireland, por sua vez, adotou Katrina com o mesmo amor e dedicação, demonstrando a força de seu vínculo como casal e como pais. Em uma entrevista posterior, Katrina lembrou como Bronson costumava sentar-se com ela para ajudá-la com suas tarefas escolares, especialmente em matemática, apesar de sua agenda cinematográfica apertada. Esses momentos de intimidade familiar contrastavam com a imagem de homem durão que ele projetava na tela. Declínio na saúde. À medida que Charles Bronson envelhecia, começaram a se manifestar os efeitos de uma vida intensa e fisicamente exigente. Na década de 1990, sua saúde começou a se deteriorar significativamente. Uma cirurgia de substituição de quadril, em 1998, marcou o início de sua retirada definitiva do mundo do cinema. Embora tenha tentado se manter ativo, seu corpo já não conseguia suportar o ritmo de trabalho que havia mantido durante décadas. As doenças respiratórias também começaram a cobrar seu preço. Bronson, um fumante durante grande parte de sua vida, desenvolveu doença pulmonar obstrutiva crônica, POC, uma condição que complicou ainda mais sua qualidade de vida. Apesar desses desafios, o ator permaneceu cercado por sua família, especialmente por sua terceira esposa, Kim Weekes, que esteve ao seu lado em seus últimos anos. Em 2003, aos 81 anos, Bronson faleceu no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, devido à insuficiência respiratória e câncer de pulmão metastático. Embora sua saúde tenha declinado ao longo dos anos, sua morte deixou um vazio na indústria cinematográfica e no coração de seus admiradores. Apesar de sua condição física debilitada em seus últimos anos, Bronson continuou dedicando tempo à sua paixão pela arte. Passava horas desenhando paisagens e retratos, um hobby que ele havia cultivado desde seus dias no exército e que se tornou uma fonte de conforto durante sua aposentadoria. O declínio na saúde de Charles Bronson foi uma fase difícil, mas também mostrou sua força diante da adversidade. Mesmo quando seu corpo já não podia sustentá-lo, seu espírito permaneceu indomável, deixando um legado inesquecível que continua inspirando gerações. O legado de Bronson. Ao longo de uma carreira que se estendeu por mais de 4 décadas, Charles Bronson deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica. Conhecido por sua interpretação de personagens duros e silenciosos, seu estilo de atuação único ressoou com o público de uma forma que poucos atores conseguiram. Mas seu legado não se limita aos personagens icônicos que interpretou. Também inclui a maneira como personificou a luta, a perseverança e a autenticidade, tanto dentro quanto fora das telas. Bronson representava o homem comum, enfrentando circunstâncias extraordinárias. Sua habilidade para transmitir emoções complexas, com poucas palavras e seu olhar penetrante, o fizeram se destacar em uma época em que os heróis de ação eram considerados inalcançáveis. Seus filmes, como Fugindo do Inferno, 7 Homens e um Destino e a saga Desejo de Matar, continuam sendo venerados como clássicos do cinema de ação e drama. Além de suas conquistas profissionais, o legado de Bronson também inclui seu impacto nas gerações posteriores de atores. Figuras contemporâneas do cinema citaram seu enfoque direto e sua dedicação como fontes de inspiração. Além disso, sua vida pessoal,
marcada pelo amor, pelas tragédias e sua devoção à família, é um testemunho de como se manter fiel aos valores fundamentais, mesmo no brilho e na pressão de Hollywood. No Japão, sua popularidade era tão grande que inspirou um fenômeno cultural conhecido como bronsonismo. Seu rosto foi utilizado em comerciais de produtos de cuidado masculino e as vendas dispararam, consolidando-o como uma figura de referência no país. Um amor eterno. O amor entre Charles Bronson e Jill Ireland foi uma história que transcendeu os altos e baixos da vida e as complexidades do mundo do espetáculo. Após a morte de Ireland, em 1990, Bronson carregou sua dor de maneira privada, mas encontrou formas significativas de manter vivo seu vínculo com ela. Uma das mais comoventes foi a criação de uma bengala especial com um compartimento oco, onde ele guardava algumas das cinzas de Jill. Este objeto acompanhou em seus últimos anos, como um símbolo tangível de sua conexão eterna. Ao longo de sua vida, Bronson se certificou de honrar a memória de Jill de diversas maneiras, desde doações beneficentes em seu nome até a inclusão de elementos de seu legado em projetos pessoais, mantendo sua presença viva em seu dia a dia. Mesmo quando se casou novamente, Bronson nunca deixou de falar com carinho de Ireland, descrevendo-a como o amor de sua vida. Em 2003, quando Bronson faleceu, ele foi enterrado ao lado de Jill, no cemitério de West Windsor, Vermont. Sua bengala, com as cinzas de Jill, também foi sepultada com ele, cumprindo seu desejo de estarem juntos, mesmo na eternidade. Um dos últimos pedidos de Bronson foi que seu túmulo fosse mantido simples, em linha com seu caráter modesto. No entanto, os fãs frequentemente visitam seu local de descanso para deixar flores e mensagens, uma demonstração do impacto duradouro que ele teve naqueles que o admiraram. A relação entre Charles Bronson e Jill Ireland continua sendo um exemplo de amor verdadeiro e resiliente. Sua história demonstra que, mesmo em um mundo cheio de superficialidade, o amor genuíno pode ser uma fonte de força e propósito. Juntos deixaram um legado que combina talento, dedicação e um vínculo inquebrantável que transcendeu a própria vida.